é esse gosto por ensinar, essa paixão por ensinar que eu acho que muitos professores não têm e não motivam os miúdos Ainda bem que falaste a nisso. fazer. De Porque facto, os programas, as conversas vão se desenrolando e às tantas, eu confesso que ele já disse isto várias vezes. As minhas perguntas estão neste caderno, eu raramente o abro porque faço 2 ou 3 perguntas no início que são transversais a quase todos vocês convidados e depois as minhas perguntas vão saindo conforme vocês vão falando. E falaste uma coisa engraçada que ninguém tinha falado, porque tens este gosto da matemática e da educação. Tu tens 2 miúdas pequenas, não é? já não são assim Já não tão são pequenas, mas ainda estudam? Sim. Ainda estudam. Portanto, és um pai que está dentro da escola das miúdas, digamos assim. Achas que continua a haver esse problema? Porque eu senti isso também na escola, que foi, eu não tive nenhum professor que eu me sentisse cativado. Não é verdade, tive 1 ou 2 professores, mas senti sempre isto. E tenho miúdos também, que neste já são crescidos, tenho uma com 25 e com 20, e tenho agora uma miúda com 2 anos e 8 meses, e quer ser um pai ainda mais ativo na questão da escola, mas ouço muita gente dizer que ainda continuamos, a nossa educação ainda continua a estar desajustada. Ou seja, do tempo que tu te lembras de estudar para as tuas filhas, notaste diferenças grandes ou notaste que realmente está desajustado? Eu noto que não é uma questão do antigamente e do de agora. Okay. É uma questão de professores. O antigamente e o agora é quando nós éramos pequenos. Eu, por exemplo, posso dizer, eu quando era miúda, a minha rua era uma rua daquelas ruas sem saída, com 3 carros, Ok. uma rua enorme que só havia 3 carros, isto antes do 25 de Abril, e a rua era dividida em 3 ou 4 campos de futebol que nós usávamos. Hoje vamos jogar neste, hoje vamos jogar naquele. E ao fundo da rua havia uma taberna e havia bêbados que se juntavam das outras ruas e não sei o quê. E eu, miúdo, pensei, pá, quando eu for grande, os miúdos já vão perceber que a relação com o álcool não é assim. E eu bebo álcool, mas numa de convívio. Sim, não é social. não é aquele álcool de caixão à cova todos os dias. Exatamente. E eu tinha a ideia enquanto miúdo que os miúdos vão ver aquilo e vão perceber que o caminho não é por ali. Okay. E tu chegas à vida adulta e continua a haver os mesmos bêbados que havia antigamente, da mesma forma como continua a haver bons professores e maus professores. Okay. Portanto, não é uma questão de... Há professores que se dedicam. Eu acho que mais grave do que os professores serem bons ou serem maus é o sistema, o Estado, não ter parâmetros que definam tu, para seres professor, tens que seguir isto e tens que ter estas características. Não tens estas características, não serves. Ok. Mas era um bocadinho aí, ou seja, eu não queria tanto, não é culpabilizar os professores, não é nada disso, até porque tenho amigos muito próximos que são professores. Era a questão do programa da escola, ou seja, falaste no teorema de Pitágoras, falaste num professor que estava a fazer uma equação e que ao final da equação, ao final do quadro, lembrou-se de me dar um sinal. Quer dizer, achavas nessa altura, com certeza, ou nessa altura não, mas começaste a crescer e começaste a ver que muita coisa do que eu aprendi não tem qualquer tipo de aplicabilidade no dia-a-dia. Ou tem, mas algumas coisas não terão, com certeza, não é? Tem. O problema é esse. O problema é muitos dos professores limitarem-se a ensinar o que está no programa e não darem a parte prática da coisa. E nós hoje vemos aquela... porque eu, estou também ligado à Evil Angels Academy e para mim o ensinar, o conhecimento só faz sentido se for partilhado. Ok. E na Evil Angels e fora da Evil Angels eu dou formação e tenho muito gosto em dar formação, em transmitir conhecimento, porque eu acho que o conhecimento serve mesmo para ser transmitido e para ser transmitido de uma forma que seja prática, que seja com exemplos. E o que falha na escola é realmente esses exemplos. Eu, por exemplo, nesse mesmo ano
eu tinha chumbado a filosofia com uma nota baixíssima, com um professor que queria que eu seguisse ali o pensamento filosófico, e eu, quando no ano a seguir, que estou no 8º ano, tenho notas altíssimas a filosofia, com um professor que me permitia que eu falasse do pensamento de cada pessoa que estávamos do Sócrates, do Platão, de vários que estávamos a estudar, mas ao mesmo tempo desse o meu enquadramento. É aquilo que a Chu dizia há pouco, não é? Havia espírito crítico, havia isso na altura, e que hoje em dia eu ao conseguir, para além de desenvolver aquilo, desenvolver o meu próprio espírito crítico, fez-me ter uma motivação muito maior e umas notas muito maiores. Ok. Isto eu, posso dizer agora, as coisas vêm vindo à claro. cabeça. Esta motivação, este espírito crítico, esta coisa toda, é uma coisa que me acompanha desde miúdo. E quando eu digo desde miúdo, é mesmo desde que tenho idade. Vou para a catequese, tal como os miúdos iam nessa altura. E o que é que eu tenho no primeiro ano de catequese? Tenho alguém que deveria ter, na altura, 20 anos, que depois se tornou o meu mestre de Karatê, um indivíduo que era paraquedista, estava ali para motivar os miúdos para as coisas, e o nosso primeiro ano de catequese é um ano passado praticamente na rua. Ele, quem é que traz para a semana uma bola? E nós levávamos uma bola. Aquilo lá em Odivelas era praticamente tudo campos. Havia 3 bairros. Havia o bairro da Igreja, o bairro do Espírito Santo, o bairro dos Cágados e pouco mais. E o resto era campo. E nós íamos, jogávamos à bola, brincávamos, coisas, não sei o quê. Depois sentávamos e falávamos um bocado da Bíblia. Exatamente. Só que era um falar da Bíblia um bocado diferente. Mais ligeiro. Não. Mais com aplicação prática. Eu recordo-me, entre outras coisas, ele fala da passagem dos fariseus, em que Jesus entra no templo, dos vendilhões do templo. Jesus entra no templo e estão lá os vendilhões a vender dentro do templo, e ele passou-se e expulsou-os. E ele fala disso, e fala sobre o ser bom e o dar a outra face. E isso para mim fazia-me sentido ser uma pessoa correta e nos momentos que é preciso dar a outra face. E o dar a outra face que eu aprendi não era o dar a outra face, bate-me numa e eu ofereço a outra. Era vivemos a nossa vida de uma forma confortável, e quando é necessário, agimos de outra forma. É lógico que ele deu catequese aquele ano, não deu mais ano nenhum. Eu, entretanto, soube que ele era também mestre de Karatê, e fui à procura dele e segui o meu caminho, mas na catequese venho a ter um catequista para aí com uns 70 anos no 2º ano, e eu sempre fui um indivíduo que, eu posso dizer, eu com 10 anos já tinha lido os Lusíadas. Devorava enciclopédias todas e mais algumas, mal comecei a ler aquelas enciclopédias do Reader Digest e aquelas coisas todas que havia na altura. E ele começa lá com a dissertação que Deus fez isto, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro, e o mundo, e eu na minha pujança de miúdo da 2ª classe, e os holandeses fizeram a Holanda. Não foi nada, foi Deus. Não foi nada, foi os holandeses que eu li na enciclopédia, que eles meteram sacos e coisas de areia. Portanto,
a abordagem que se tem, e pronto, fiquei logo apresentado até ao final da catequese. Chegaste ao menos a fazer a primeira comunhão, não? Mas a abordagem que se tem condiciona muito aquilo que recebemos do outro lado, e isso deu-me realmente uma percepção do que é o ensino, do que é ensinar, e tenho pena que o ensinar não seja realmente transmitir conhecimento. E nós pegamos, por exemplo, na formação que nós vamos fazer de certas máquinas, em que a pessoa chega lá, fala a parte teórica toda, da segurança e não sei o quê, depois quando é a parte prática da máquina, vão para aí e façam. Porque a gente sabe melhor do que ele, porque ele sabe a teórica e nunca pegou em nenhuma máquina, mas é ele que está a dar formação. Não. A pessoa, quando está a dar formação, tem que saber dizer, olha, atenção, quando tiveres a máquina nesta posição, vais ter os comandos ao contrário e isto pode-te acontecer, aquilo pode-te acontecer. Portanto, dar exemplos, dar exemplos da sua prática. Tal e qual. E que nós, no fundo, vivemos todo o dia com aquilo. E que nós, no fundo, vivemos todos os dias com aquilo, mas só se tu tiveres experimentado é que consegues transmitir. Tal e qual. E isso é muito importante, é transversal a qualquer formação, seja na escola primária, seja no que for. Sim, são aprendizagens para a vida, que a gente São acaba, aprendizagens eu estava a dizer, para a vida. acabas por depois pôr em prática ou não na vida. Não tem que ser na vida profissional. É assim, as coisas todas que que nós aprendemos podem ser dadas sempre de uma forma que seja memorizável e que seja, mesmo que não tenha uma aplicação prática do teu dia a dia, que tu compreendas quando estás a fazer determinada coisa, qual é que é a reação química que está a acontecer. Okay. Isto está a acontecer porque a gordura está a sair, porque as moléculas estão-se a juntar, ou não sei o quê, está-se a degradar. Torna-se muito mais motivante para quem está a ouvir do que desenharem-te umas equações químicas e agora lembras-te que o O2 vai ligar com o A. Ok, e para quê? Pois é, essa parte. Não falta-te os porquês, ou pelo menos a mim sempre me faltou os porquês. E esta... E sempre foste uma pessoa que procurou muito? Sempre fui, e eu, para mim, o rigor, como qualquer outra profissão, não é uma coisa que tu aprendas e fica. É uma coisa que te obriga sempre a evoluir, a procurar mais, a interrogar aquilo que fizestes. Eu, há muitos anos atrás, estava num congresso de medicina de montanha e uma das frases que me ficou foi do médico que formava os médicos de medicina de montanha. Lá, o professor Morandeira, isto já há muitos anos. E ele disse uma frase que me ficou, que é: há gente que faz o mesmo erro durante 40 anos e chama a isso experiência. Pois. Percebes? O fazeres, eu já faço assim há muito tempo, ok. Mas se agora há métodos melhores, vamos seguir os métodos melhores. Já fazes assim há muito tempo, se calhar nunca correu mal, porque nunca chegaste ao limite de carga. Se chegares ao limite de carga, vai-te correr mal. E tu nem percebes porque é que te correu mal. Porque sempre fizeste assim. Lá está, porque foi... Eu sempre fiz assim, sempre correu bem. Sempre fizeste mal. Pois. Estás a ver? E evoluir, interrogar, acho que nós nunca devemos de abandonar isto ao longo da vida. E estarmos sempre atentos às variáveis que... É a mesma coisa que conduzir um carro. Não podes conduzir o carro e estar aliado do resto que se passa à tua volta. Tu tens que estar com total atenção àquilo que se passa à tua volta. Foco total. E... É verdade. Há pouco eu queria te perguntar, porque quando começaste a falar que brincavas muito na rua e depois começaste a ter gosto pela montanha e pelo ar, pelas atividades outdoor, foste escoteiro também, não? Olha, fui escoteiro já quando andava na tropa. Ok. E por um período de tempo mais ou menos curto, porque havia lá um indivíduo que era lá de uns escoteiros
de uma determinada zona e pediam, tu com os teus conhecimentos todos da montanha podias ir lá e coisa e não sei o quê, e fui escoteiro nesta ocasião, em miúdo, nunca fui escoteiro, eu sempre fui um indivíduo com um grande espírito. Não tiveste interesse? Porque como andaste, ainda assim, como andaste na catequese, normalmente era quase que automático os miúdos que andavam na catequese evoluíam para os escoteiros. Por isso é que eu agora estava... só que sabes que tu às vezes vês certas coisas que te levam a não te aproximares. Sim. E apesar do meu interesse pela montanha e por essas coisas todas, e ter evoluído, sabes que eu ter evoluído muito sozinho. Eu, a primeira vez que vou fazer um curso à França, o indivíduo que me está a dar o curso diz, não sabia que havia gente com tanto conhecimento em Portugal. Para mim foi gratificante, estás a ver? Sim, porque claro que sim. Tinha sido autodidata até àquele ponto e de repente sou posto à prova e pronto, tal e qual como nós atualmente no RIG. Sim. Nós atualmente no RIG, desde há muitos anos para cá, nós temos riggers em Portugal ao nível dos melhores riggers do internacionalmente. Sim. E isso, quando foi, porque através da Evil Angels, eu e mais uma série de pessoal, tu inclusive, chegámos a ir, fui durante muitos anos trabalhar com o Circo do Soleil, e um gajo quando chega lá e diz, realmente não estou nada abaixo dos outros. E vem aqui e ainda dou cartas e ainda ensino a fazer. Aprendo também, mas também ensino. Sim. Alguma vez tivesse, agora estás a falar nisso, é engraçado. Alguma vez tiveste a sensação, quando começaste a ir para fora, de quando vais a caminhos assim, como é que será, não é? Como é que será lá fora? Ou seja, quando a tua primeira experiência, estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, para pegar nessas palavras que é, a gente ouve falar dos riggers lá fora, não é? Porque fazem grandes produções, porque também já estão no rig, toda a indústria do rig é mais antiga fora de Portugal, e eu sempre fui com a primeira vez que fui para fora, sempre fui com aquele pensamento de, agora como é que será? Mas depois acontece isso, é chegar lá e dizer, eu sabes que eu vim cá e eles, aprendi coisas, como é óbvio, sim, mas não vim a zeros, como se costuma dizer, não vim a zeros a aprender tudo. Eu cheguei aqui, pediram para fazer isto e eu sabia fazer isto tudo, não é? Sim, aprendemos sempre uns com os outros e às vezes, e isso já se passou comigo, eu ensino-te uma coisa e passado uns tempos és tu que me relembras aquilo que eu te tinha ensinado, mas que entretanto estava esquecido cá para trás, para uma caixinha. Eu costumo, e comecei por dizer no início, que tenho aquelas caixinhas que fui empilhando ao longo da minha vida, e essas caixinhas, eu tenho aquilo tudo muito sistematizado. A caixinha do canyoning não se mistura com a caixinha da escalada. Nem com a caixinha do rig, mas há coisas que eu consigo ir lá buscar a nível de técnicas para um lado e para o outro, e ter muito bem esse discernimento de o que é que está isolado e é para usar naquele ambiente, do que é que não está e é para usar noutro ambiente, é muito, muito importante. E eu, a primeira vez, já tinha tido contacto com outros riggers estrangeiros cá em Portugal, e a primeira vez que eu vou para o estrangeiro fui por um período de 3 meses. E não tive essa sensação. Tive outra sensação. É que no tempo em que eu fui, as regras, digamos assim, ainda era... Começas agora e terminas quando o trabalho terminar. E as regras que eu vejo lá fora são outras completamente diferentes. E ao fim de 3 meses a trabalhar lá fora, eu venho a conduzir de regresso a Portugal e venho a pensar, como é que eu vou conseguir trabalhar em Portugal? Mas tenho a sorte de, como sou um gajo muito chato e batalhador, de ter feito parte daqueles que bateram o pé e chatearam, e agora as regras não estão perfeitas, mas estão muito melhores muito diferentes. Muito melhores do que quando eram. Portanto, a minha experiência serviu-me também para, cá em Portugal, chatear outros para melhorar as regras. Mas pronto, quando saí, não saí com esse receio de não ser... Eu saí. Aliás, até porque eu vou a primeira vez lá para fora,
foi bastante engraçado, que é assim, eu fui fazer um trabalho para o Algarve, com outros riggers, e em que estava o António Monteiro, da Stagco, também como rigger. E o António não é o velho, o outro... António da Cruz, António sim. Monteiro. E, Falecido António da Cruz. não é o... Sim, não sim, é o foi o António falecido. Monteiro. Foi o António Monteiro. É o outro António, Sim. que continua ainda a fazer rig. Grande amigo meu, irmão. E é engraçado que nós no final do dia de trabalho havia uma série de gajos a chateá-lo. Vê lá se me arranjas lá trabalho, vem lá. E eu todos os dias dizia a mesma coisa: xiça, estamos no final do dia de trabalho, estamos no bar, vamos beber umas cervejas, vamos relaxar, calem-se com essas conversas. Todos os dias disse a mesma coisa. Ao fim de uma semana do trabalho ter terminado, recebo uma chamada em casa: Paulo, tenho aqui um trabalho para ti, queres vir? Boa. E eu interroguei-me para mim, porque eu? E depois interroguei-o a ele, porque eu gostei de trabalhar contigo, gostei da tua forma de trabalhar. Portanto, eu quando fui para lá, não fui armado em ser o maior, mas fui com a certeza, tenho conhecimentos que me permitem trabalhar Estar aqui noutros, e estar entregar. aqui Claro. e é lógico que aprendi coisas, ensinei coisas e vim realmente foi com essa sensação de que Sei. Não, eu também... tinha que mudar alguma coisa Sim. cá em Portugal. Sim. E falaste há pouco uma coisa que foi: fizeste parte de um grupo que conseguiu fazer as mudanças. Queria fazer uma pergunta que há pouco ia-me esquecendo, e que tem sido também uma pergunta, apesar de já ter passado 2 anos, quase 2 anos, ou 2 anos e qualquer coisa, de uma fase que nós passámos, que a nossa indústria passou, Covid. Como é que foi o Covid para ti, Paulo? Olha, o Covid para mim, em termos profissionais, em termos de trabalho... No geral, porque há quem diga, quando a primeira vez que fiz a pergunta, acho que foi a primeira vez que fiz esta pergunta aqui num convidado, a resposta foi: para mim foi espetacular. Porque tive tempo, porque me reinventei noutras áreas, porque tive tempo para cuidar da horta, para cuidar da casa, para estar mais tempo com os miúdos, o que seja, não é? Mas há quem me tenha também dito o contrário: foi a pior fase da minha vida. Olha, posso dizer que a fase do Covid foi a fase em que uma série de amigos meus do circo, do rig, pessoal que eu conhecia de várias partes do mundo se suicidaram. Ok. Foi para mim também uma fase em que eu tive tempo para estar com as minhas filhas, tive tempo para relaxar. Ok. Por outro lado, já era bombeiro profissional e e encarei o touro pelos cornos. Ok. Portanto, tenho essa parte, não tive aquele drama do pessoal todo que ficou de um momento para o outro sem fazer nada e sem dinheiro. Continuei a ter a minha atividade profissional. Na pior fase andava na linha da frente, nas ambulâncias, naquela coisa toda, e sempre encarei isso com tranquilidade. Ok. E foi uma fase boa, porque lá está, tinha tempo para estar em casa, tinha tempo para relaxar. Aliás, agora estás a falar do Covid, mas agora o apagão... É verdade. tivemos à altura, estamos a filmar este programa, tivemos o apagão há 2 dias. Sim. E foi engraçado. Eu ia fazer um trabalho nesse dia de rig, e descarregámos era um trabalho da Evil Angels, curiosamente. Descarregámos os caminhões, as carrinhas, e montar um ground de suporte no Hospital Miguel. Isto é uma história, e agora vou contar uma história no programa quando tu é que és entrevistado. Mas fomos montar era um trabalho no hospital, no antigo Hospital Miguel Bombarda, que está aí cerrado. Sim. Era um hospital psiquiátrico. Yeah. E eu estava a comentar em casa que a minha mulher: amanhã vou fazer um trabalho no antigo hospital psiquiátrico, fazem-se lá uns eventos agora de vez em quando e tal, vou lá montar uma coisa para o Teatro da Dona Maria. E ela, que meio assim, meia brincalhona,
Mas ela é um bocado como tu, que é brinca, mas séria. E diz, ei, vais ver tantas alminhas e tantos espíritos, e aquilo começou-me logo a fritar. No dia vou fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho, descarregamos os caminhões e os caminhões descarregados, vem uma das pessoas da produção dizer, agora temos que esperar que não há luz. Faltou agora mesmo a luz. E ele diz isto e toca o meu telefone, era a minha mulher. Olha lá, vocês aí também têm luz? E, mal, Maria. Ou seja, tivemos ali uma série de horas, fomos almoçar, acabámos por fazer parte do trabalho, porque depois não conseguimos, não tínhamos eletricidade para subir o ground de suporte, ficou montado. Mas isto para dizer, a caminho de lá, o trabalho que ficámos despachados era umas 3 e tal, 4 horas. De lá para casa, eu moro também em Odivelas, eu vi, além do trânsito que estava uma loucura, os cafés, toda a gente nas planadas. Mas cheio. Cheguei ao sítio onde eu moro, os pais com os miúdos na rua, sim, as pessoas todas na rua, uma coisa, até a luz na minha zona voltou, eram cerca das 9h30, mas até aquela hora, e estava uma verdadeira noite de verão, foi ali uma conjunção de fatores, era só pessoas na rua. Ou seja, eu também pensei isso, olha que bem que isto soube, hein? Mas para além das pessoas na rua, havia as pessoas no supermercado a se embarcar em tudo. Isso eu não vi. Isso eu não vi porque felizmente tínhamos algumas coisas em casa. Pois. Aliás, nós dois trocámos mensagens, sim, aqui há umas semanas, exatamente. Há uns meses. Há uns meses já. Foi. Por causa quando se começou a falar dos kits de emergência, e eu troquei uma mensagem contigo e tu, generosamente, mandaste algumas mensagens com o que eu devia ter. Não fiz tudo, mas fizemos algumas coisas e, portanto, tínhamos alguns mantimentos em casa. Que se a luz, ficássemos sem luz 2 ou 3 dias, a gente conseguiria perfeitamente fazer a nossa vida sabes sem grandes prejuízos. Que me perguntaste se eu tinha sido escoteiro, realmente em miúdo não fui escoteiro, mas no final dos anos 70 tive um livro que ainda tenho, da editora Europa América, que era uma editora que me dá pena que tenha acabado, porque tinha publicações muito, muito interessantes. Eu mais tarde, nas atividades de montanha, vim a conhecer o neto do editor da Europa América e era um manual de sobrevivência. Okay. E isto era eu miúdo. E era eu miúdo e comecei logo a ter aquelas coisas e a pensar e a magicar. E, portanto, esta parte foi uma parte que me acompanhou sempre na minha vida. Que agora tem uns nomes pomposos de preppers e daquelas sobrevivencialistas e coisas. No meu tempo aquilo para mim era uma coisa normal. Portanto, este apagão para mim, perfeitamente tranquilo, tinha a casa preparada, como tenho sempre, porque as pessoas esquecem-se, as pessoas vão agora foram a correr ao supermercado por causa do apagão, esquecem-se que nós vivemos numa zona sísmica. E daqui a 5 minutos pode acontecer um sismo e não há tempo sequer de ir ao supermercado. Claro. Portanto, nós temos que viver não com o medo, mas com essa consciência. Okay. Portanto, isso para mim foi uma coisa tranquila. Lá na mercearia da aldeia havia filas enormes de gente a comprar a água e a comprar latas, porque agora também toda a gente tem fogões elétricos. E minha casa é toda elétrica. Felizmente eu não. A minha casa é elétrica, mas acendi o grelhador e fizemos grelhados para nós e aqueci a comida da minha filha mais pequenina num Pirex. E então estava toda a gente doida, uma fila enorme para comprar naquilo, e eu chego ao mini mercado e o que é que eu vou comprar? Vou comprar uma caixa de morangos. Ora bem. E vou comprar um gelado. Ora bem. Perguntei à senhora lá do mini mercado, olha, dá para abrir a arca por causa da... Claro. Não perdeu o frio, então. Sim, pode abrir. Levei um gelado, levei uns morangos, lanchámos uns morangos com o gelado. E foi sem preocupação. Toda a gente a comprar tudo e mais alguma coisa, e eu ali no meio com uma caixa de morangos, caixa de gelados. Esta questão que tu tens da sobrevivência e de estás preparado tem a ver, de facto, com os conhecimentos que tu tens e falaste agora da parte que vivemos em cima de uma falha tectónica grande e que qualquer momento pode acontecer, ou também tens aí alguma pontinha de... Não interpretes mal o que vou dizer, ou uma pontinha de teoria da conspiração que pode acontecer alguma coisa... Olha, sabes que isto é muito engraçado e estas histórias sucedem-se. Eu era miúdo quando tive acesso a este manual de sobrevivência, que li e achei interessante e aquelas coisas todas, e
Epá, em miúdo, e posso dizer que eu devia ter aí os meus 10 anos, se tanto, eu tinha uma bolsinha com meia dúzia de coisas. Meia dúzia de coisas que na altura me faziam sentido. Tinha uma chave para os capolos, tinha um bocado de arame, um bocado de cordel, um canivete. Aliás, eu muito antes disso comecei sempre a andar com um canivete. Uma história muito, muito interessante que é o canivete para mim era uma coisa apaixonante, e o meu pai tinha meia dúzia deles lá em casa, e eu comecei a andar com um. Logo a seguir há um cão dentro de uma propriedade que estava preso com uma corda, enredou-se todo na corda, caiu para um sítio, estava pendurado, só não estava enforcado porque estava meio enredado com a corda. E eu, miúdo, estava a vir da escola primária, saltei uma vedação que tinha mais de 2 metros de altura, e fui lá e salvei o cão, e a partir desse dia fez-me sentido. O canivete para mim não é uma arma, é um utensílio. E a partir desse dia fez-me sentido andar com o canivete e com meia dúzia de coisas. E então o que é que acontece? Eu, miúdo de 10 anos, consegui chatear o meu pai, que ele e os amigos, portanto estávamos em Sesimbra, ele e os amigos alugaram um barco para irem à pesca, e eu também costumava ir à pesca com ele. Pai, se vamos à pesca no barco eu também quero ir, não é só na... Claro. E com um bocado contrariado dele, mas um dos amigos dele, traz lá o puto, coisa, não sei o quê, fomos. Mas mal entramos dentro do barco, eu olhei para o barco, então, mas só levamos o motor e os remos? Não é preciso remos, isto tem motor. Ok, está bom. Fomos, até que já só se via a linha assim, de Sesimbra, assim. Muito lá ao longe. Parámos, pescámos, tudo na boa. Quando vamos para pôr o motor em marcha, o motor não pegou. E começa a ficar um nevoeiro do caraças. Entretanto, aquela bolsinha que eu tinha e que levei, e contra para que é que vais levar isso, coisa, não sei o quê, mas levei aquela bolsinha. Aquela bolsinha serviu para reparar o motor. Olha, estás a ver? Com as chaves, com o alicate, com o canivete, conseguiu-se reparar o motor e pôr o motor em funcionamento. Agora, para que lado é que nós íamos? Estava um nevoeiro que não se via nada. Saquei da bússola e disse, eu sei onde é que estamos, sei que vamos para ali. E foi da forma como chegámos à Terra, senão neste momento estava, se calhar... Eras americano neste momento. Portanto, para mim isto não tem nada a ver com teoria da conspiração, não tem nada a ver com... Tem a ver com o teu gosto. Tem a ver com o meu gosto por estar preparado para... Uma eventualidade, estar preparado. A maior preparação que nós temos, tal como eu tinha dito, não foste só tu que me pediste essas informações, houve mais gente do meu grupo dos Riggers e do meu grupo de amigos. Sim, porque a malta sabe que estás ligado a estas atividades, é normal. E que te mandei a mesma lista que mandei a ti, mandei para eles. Isto... não é preciso termos muita coisa connosco, e a coisa essencial que nós temos que ter é o conhecimento. Porque podemos ter muita coisa e andar com um peso do caraças, mas se não sabemos usar, não serve de nada. Voltamos ao início da nossa conversa, não é? Podes ter muita parte prática, mas se não tiveres o conhecimento, a prática não te serve de nada. Paulo, agora sim vou agradecer a tua vinda ao podcast. Obrigado, mais uma vez, é de sinceros, é de fundo do coração que te agradeço a vinda aqui. Eu sabia que ias ser uma das pessoas que me ia trazer histórias e coisas que eu tinha interesse em saber e ouvir. Espero que as pessoas estão do outro lado também. Só estou a encerrar este programa porque eu acho que nos está a entrar barulho pelos ouvidos adentro. Muito obrigado pela tua vinda, obrigado por teres acedido ao convite, por teres embarcado nesta brincadeira que eu me lembrei de fazer. Espero que tenhas gostado também. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado também pela oportunidade. E vemos nos trabalhos. E quanto a vocês, mais uma vez, obrigado por terem assistido. Para a semana temos outro episódio, portanto, espero que tenham gostado. Façam, aí na secção em baixo, façam os vossos comentários, subscrevam o canal, façam um like e até para a semana. Tchau.